A todos vocês que me ouvem, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pare tudo que você estiver fazendo, que entre a palavra e a oração no máximo 10 minutos. Hoje nós estamos meditando no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 38 até o 41. Numa história que diz que o profeta Eliseu, chegando em um determinado lugar chamado Gilgal, seus discípulos estavam ali assentados e alguém disse: põe então a panela grande ao fogo e vamos fazer alguma coisa para comer. Um deles saiu a pegar ervas e, cortando-a, colocou dentro de uma capa, mas não conhecia que aquela erva era uma erva maligna, era uma erva venenosa. Levou para casa e colocou dentro da panela e fizeram então um cozinhado. Quando começaram a comer, alguém gritou: morte na panela, ó homem de Deus! E ele naquele momento pararam então de comer, porque ninguém mais podia comer daquela comida, porque ela estava envenenada. Então o profeta Eliseu pediu um pouco de farinha. E com esta farinha, ele então despejou naquela panela. E fazendo ali uma farofa, falou: agora podem comer, porque o mal já não existe mais nesta panela. A morte não tem mais nesta panela, mas nesta panela agora tem vida, é alimento. Esta palavra de hoje, para o tempo que nós estamos vivendo, nesta pandemia, com esse vírus que tem matado milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Nosso país, nosso estado, nossa cidade não tem fugido às regras. E as pessoas, às vezes, estão até com medo de sair de casa para ir até na igreja, para buscar a bênção de Deus, porque estão com medo de ser contaminado por esse vírus que adoece as pessoas, que lança na cama, leva para o hospital e leva até a morte. Mas é um momento importante para que nós possamos tomar posse da bênção do Senhor como milagre sobre a nossa vida. Em nossa igreja, atualmente nós estamos fazendo uma campanha chamada Ponto de Contato, do mundo material com o mundo espiritual. Nessa história nós vimos que o ponto de contato foi a farinha que foi misturada naquela panela onde estavam aquelas ervas cozidas. E ali então a morte foi tirada. Para nós, igreja, a panela representa a igreja do Senhor, onde reunimos para buscar a bênção de Deus, para adorar o Senhor, para buscar a graça de Deus para a nossa vida, onde vamos para aprender da palavra de Deus. Na igreja tem vida, na igreja tem cura, na igreja tem libertação, na igreja Deus opera trazendo solução de problemas insolúveis, que muitas pessoas estão carregando aquele problema há muito tempo, há muitos anos, mas depois de uma campanha de oração, de uma corrente de oração, essas pessoas são abençoadas, porque as portas se abrem, as muralhas caem por terra, aquela fraqueza que a pessoa estava sentindo, até para viver, ela é recuperada, ela é restaurada, e esta pessoa toma ânimo e começa a lutar por aquilo que quer, começa a enfrentar aquilo que quer. Então eu quero dizer a você que muitas vezes está com medo, porque em todo lugar tem morte no emprego, tem morte na viagem, tem morte no trabalho, tem morte em casa, tem morte no carro, tem morte na rua. Mas eu quero dizer para você, tem um lugar que tem vida, na igreja. Na igreja do Senhor tem vida, porque lá quem comanda é o Senhor.
E o Senhor Jesus disse uma certa vez: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele que vai ao Senhor, que busca a vida no Senhor, eles vão encontrar. E se você quer ter vida, então busque no Senhor. Vá para a igreja. Você que está desviado, afastado da presença de Deus, do caminho do Senhor, volte enquanto é tempo. Você que está usando essa pandemia, esse vírus, como desculpa para não ir na igreja, para não buscar a Deus, porque às vezes a pessoa diz: eu não vou na igreja, porque eu estou com medo do vírus, mas ela vai no supermercado, ela vai na padaria, ela vai na farmácia, ela anda pelas ruas e alguns até sem máscara, na irresponsabilidade, anda sem máscara na rua e diz que não vai na igreja porque está com medo do vírus. Pois na igreja é o lugar que menos você tem possibilidade de pegar esse vírus. Primeiro, que a gente anda acompanhando os protocolos da higienização na área da saúde. Segundo, que tem a bênção de Deus, tem a unção de Deus, tem o poder de Deus, tem a graça de Deus. A morte, ela fica do lado de fora, porque para dentro do nosso portão, das portas do templo do Senhor, tem vida. Então você que às vezes tem usado isso como desculpa para não ir à igreja, ou o diabo tem usado essa desculpa nos seus ouvidos, dizendo: não vai na igreja, porque senão você pode pegar o vírus. Pois eu digo a você que você não vai pegar. Pelo contrário, você vai encontrar a bênção de Deus. Você vai encontrar a vida, você vai encontrar a cura, você vai encontrar a libertação, você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar a unção de Deus, você vai encontrar o milagre de Deus. Participe conosco e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nesse domingo, nós vamos estar entregando a farinha para cada família que estiver ali presente, para poder levar para casa como ponto de contato do mundo material com o mundo espiritual. Que você prepare agora a sua água, porque nós vamos para a oração da fé, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai, neste momento que nós entramos em oração, pedindo a tua bênção por essas pessoas que estão com medo da morte, ficam com medo até de sair de casa, de ir na igreja. Essas pessoas, ó Pai, que o diabo tem usado como desculpa para não ir na igreja. Mas no tempo do profeta Eliseu tinha morte na panela, mas ele despejou ali a farinha. Farinha, símbolo de fé, símbolo da cura, porque ela foi o ponto de contato do mundo material com o espiritual e a morte foi tirada. E nós falamos, ó Pai, nessa oportunidade, que a vida está na tua casa, na tua igreja, porque lá está o seu poder, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu peço nesta hora a cura por essas pessoas. Passe, ó Deus, pelos hospitais, com a unção de milagre, curando os enfermos, protegendo quem lá trabalha. Quem beber desta água, seja curado, seja liberto, seja transformado pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus, abençoa de maneira poderosa esta pessoa que está com problemas, carregando, ó Pai, há muito tempo, na justiça, dívida para pagar, dinheiro para receber, que esta pessoa consiga, ó Pai, os meios para resolver este problema e para também receber esse dinheiro. Consagro esta água ao Senhor como ponto de contato do mundo material com o espiritual, para que esta vida seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Nossa igreja fica ali na Rua Volta Redonda 510, no bairro Novo Santa Cecília, na região do Barreiro de Cima. Participa conosco, porque Deus tem uma bênção especial para você. Lembrando que, mais uma vez, neste domingo, nós estaremos entregando um punhado de farinha ungida para você usar na sua casa e o milagre da cura, da bênção, da vida vir sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus.
Deus te abençoe. Ele seja louvado. Domingo é 8 da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe.